melhores destaques do jogo, Fred. Dá para citar, é um jogo que tem destaques, né, que todo mundo jogou bem. Esse dá para você tem a oferta de destaques positivos e a oferta de destaques negativos. Tá sortido aí. Começando pelos positivos, o Sabieri, dessa vez foi Sabieri, mas eu coloquei Thierry porque fez o gol, o capitão do Sport. Na verdade, vamos jogar. Eu acho que o Thierry está melhor do que o Sabino, tá? Eu acho que o Sabino estava melhor do que ele nos pontos corridos, na Série B, pontos corridos também, mas na primeira divisão. Mas eu acho que na segunda divisão, nessa temporada de 2022, eu acho que Rafael Thierry, fisicamente, inclusive, também está melhor do que Sabino. Então a gente fala do Sabieri porque é uma dupla e os dois estão muito bem, mas dá para dizer que tem um melhor do que o outro. Eu acho que está sendo o Rafael Thierry. Mas Sabino muito bem. Cito Fabinho, que se ele considerando esse time do Sport e ele continuar ele é um jogador, me parece, desde a situação do CSA, desde aquela atuação, mas quando ele voltou, ele é um jogador de muita regularidade até aqui. Se ele continuar nesse nível, vai ser muito difícil que quando o Sport tem uma atuação boa com ele em campo, que ele não seja um dos destaques, Fred. Me parece assim, pela dinâmica que ele dá para o time, a entrega que ele vem tendo. A gente até já falou da idade, mas assim, a forma, o quanto ele corre o campo, a marcação, a distribuição de jogo, a mudança de posição. Contra o Vasco, por exemplo, ele jogou em 3 posições. Foi volante, lateral, zagueiro, enfim. Vai ser muito difícil que ele não apareça entre os melhores, porque é um jogador assim, é um acerto nesse momento. E o outro, Sander. Sander, vou falar o que já tinha falado da outra vez. Ele foi premiado com gol. A paleta tá aqui, ó, para virar, meu amigo. Veja só. Tá aqui, tá batendo a paleta. Porque hoje teve uma bolinha, viu? Teve uma bolinha que ele deu uma cabeçada que gerou um contra-ataque. Ele jogou muito bem contra o Vasco. Muito jogou bem. Hoje foi premiado hoje com gol de pé direito. Ou seja, ele foi o que Richelli fazia ali. Não tinha nenhum outro jogador para estar no rebote. Não podia ser Juba. Desculpa, não podia ser Juba porque Juba deu passe. Mas não podia ser qualquer outro jogador ali para estar no rebote. Não, foi Sander. Não tinha outra peça. Então ele foi esse elemento surpresa ali, foi premiado com gol e está sendo um dos melhores. Na verdade, hoje do sistema defensivo do Sport, o que destoa é Everton na direita, que ainda está oscilando um pouco. Os outros, Maílson, a dupla de zaga e Sander na esquerda são muito seguros. Everton não jogou mal, não. Eu estou falando assim de que quem é que poderia ser um pouquinho melhor? Para mim, Everton. Dos 5 jogadores ali, 4 estão jogando num nível muito bom. Se estiver falando, está no mundo. Os 4 estão jogando num nível muito bom. Então, eu acho que Sander, nesse jogo, ele completaria esse trio. Cássio, eu gostei, obviamente, dos 2 zagueiros e de Sander. Eu acho que são sim, os destaques positivos da equipe. Tá? E vou falar também sobre Everton, porque Everton, naturalmente, é um ponto hoje... É um ponto de difícil avaliação. O nome disso é oscilação. Ele não chega a ser uma vulnerabilidade, porque tem jogo que ele vai muito bem, longe mal, disso, mas os outros são muito regulares no sarrafo alto. O que é que eu tenho visto de Everton? Defensivamente seguro, cometeu um erro hoje, mas defensivamente seguro, rápido, bom na transição, né? Fez uma jogada aqui com que ele sofre uma falta ali, uma falta perigosíssima, né? Que o Sport tem ainda no primeiro tempo, uma boa jogada de Everton, mas tem demonstrado uma incapacidade de fazer o cruzamento, né, de chegar na linha de fundo, de concluir a parte ofensiva das suas jogadas ofensivas, que me deixa em dúvida até sobre a titularidade dele. Porque Ezequiel, quando entrou, também mostrou força defensiva e, ainda que também não chegue muito na linha de fundo, é um jogador que tem um potencial de cruzamento melhor do que o de Everton. E o próprio Fábio Alemão, tá? Hoje teve uma hora que a câmera mostrou o Sport aquecendo, né? Com os reservas aquecendo, eu vi Fábio Alemão. E mais uma vez eu ponderei o quanto o Sport acertou na contratação de um jogador que tem mais de uma função, né? Que pode jogar ali na direita, e o Sport não usa. É claro que não seria numa partida em casa contra o Londrina que o Sport usaria, mas eu acho que essa ideia de Fábio Alemão ela tem que estar ali, sabe? Porque eu não estaria dizendo isso se Everton estivesse fazendo um Campeonato Brasileiro bom.
Eu concordo, Ou se porque Ezequiel fosse... a Porque é mais característica uma de opção, Everton, sabe? a característica de Everton, Fred, é muito curioso a forma como no profissional ele joga rendendo nos setores de forma inversa na base. Na base, ele chegou a especular como um atacante, assim, para esse cara vai ser atacante, porque ele era uma figura onipresente nas jogadas ofensivas do esporte. E no profissional, chegou a começar assim, como eu sempre relato o jogo contra o Bahia, que foi uma das melhores partidas que o esporte fez, foi na primeira divisão de ano retrasado, venceu por 2-0 e teve 3 gols anulados por impedimento, os 3 de Everton. Porque era um cara sempre ali chegando. Aquele Everton naquele jogo era o Everton que todo mundo via na base. Mas dali para frente, ele, assim, porque não sei exatamente o que seria, mas ele mudou. Ele virou um jogador, talvez por orientação dos treinadores, jogador mais precavido, porque profissional é muito mais difícil que na base, obviamente. Mas hoje ele é um jogador que joga de forma inversa ao que ele era na base. E aí, supondo que hoje a característica mais segura dele é a questão defensiva e não ataque, aí faz com que ele sofra a concorrência de outras peças. Aí diz, pô, se é para ser defensivo, aí Fábio Alemão talvez seja defensivamente melhor do que ele, já que a outra característica que ele não tem... Tu tá no mudo, Fred, não sei se tu tá falando aí. Estava concordando o Cássio, dizendo o próprio Ezequiel, seja Fábio Alemão, seja... A gente Se for considera... defensivamente, porque se for defensivamente, os 3 concorrem do mesmo jeito. Ele era para ter diferencial ofensivo. Perfeito. Porque o alemão não teria isso, teria menos, e Ezequiel também. Só que esse diferencial ele perdeu da base pro profissional e do início da carreira profissional dele para agora 2020. Isso. Ele só tem melhor do que os outros dois a velocidade, né? Que ele é mais veloz, mas tem aparecido pouco essa característica. Então eu quis citar Everton por isso, porque... Mas não é uma porta aberta, não. Não é. Rainer era dando para jogar. Isso. E eu li aqui um comentário agora, pode jogar na tela, acho que de Ronald, que diz que Lisca fez aí grandes elogios aí a Everton, né, na coletiva, dizendo que será um dos melhores laterais do Brasil, que tem pontos positivos muito fortes, né, e precisa melhorar alguns aspectos defensivos. Na Série B não vem sendo assim. Essa era a visão que a gente tinha pronta de Everton, mas não é isso que tem aparecido, tá? Mas eu concordo plenamente com esse trio aí, né? O Sabieri, Fabinho e Sander. E cito o Everton ali, que não seria um destaque positivo, mas é um jogador que, como eu falei, está bem difícil de ser analisado. Os negativos, cara. Eu vou dar primeiro meus nomes negativos, tá? E vou ter que ser bem rápido, porque realmente cheguei aqui ao limite total. Meus negativos, para mim, o pior em campo foi Búfalo, tá? Eu sei que a bola chega pouco, mas o desenvolvimento foi nenhum, as bolas chegaram no meio de campo, bolas que poderiam ser trabalhadas e criadas, teve bola pela esquerda, teve bola no meio campo, pouco antes de ser substituído, inclusive ele erra uma, que acho que até o que levou Lisca a irritação. Então, para mim, Búfalo, Thiago Lopes, uma peça desaparecida do jogo, inútil, tá? Que para mim foi um problema, porque se ele não tá ali, só no gol. Se ele não tá ali, sabe, Cássio? Até teve uma chance também, que foi ele, que teve a outra cabeçada no segundo tempo, né? Foi ele que cabeceou uma bola vinda pela esquerda, mas se não tem ele ali, para mim o Sport estaria com no caso o William Oliveira, com um volante mais seguro, podendo soltar um pouco mais Blas. E o terceiro nome que eu incluo na lista é o de Alanzinho, que acrescenta muito pouco, né? Me irritou bastante, né, em alguns momentos, e outros ele conseguiu trabalhar para sofrer algumas faltas, mas eu fico com esses 3 nomes, tá? Búfalo, Thiago Lopes e Alanzinho. Vamos lá. Primeiro, uma observação muito boa de Cleiton Mello, ele falou rapidamente, que acho que a gente esqueceu, e é preciso destacar, Everton joga no lado mais fraco do Sport. A gente cita tanto que o Sport não tem pontas direita, um ponta direita que preste, então se não tem, você dificulta até uma tabela com quem está vindo de trás, o jogador que faça uma aproximação, enquanto no lado esquerdo, os pontas do Sport funcionam melhor do lado esquerdo e o melhor jogador do time é um cara que joga naquele setor. Então, concordo com o Cleiton, eu acho que isso pode ser sim algo que atrapalha o futebol de Everton. Não sei se chega a ser determinante, mas eu acho que vale sim ser citado. Sobre os piores do Sport, eu não coloquei Thiago Lopes,
porque eu acho que nesse jogo, eu geralmente faço assim o pódio, nem sempre nem sempre eu coloco o pódio. De vez em quando eu boto o melhor que teve boto 2 jogadores, o piores eu boto 1 ou 3, eu não tenho, lá no blog eu não tenho uma regra, não. Eu vou mais ou menos pela quantidade de gente que eu acho que eu vi que teve isso. Então, eu não acho que esse jogo do Sport seja um jogo onde o Sport teve 3 piores. Eu acho que foi um jogo muito... Foi um jogo controlado, não foi um jogo de imposição, como a gente já falou aqui, né, nesse podcast, nessa live, mas não foi um jogo para ter 3 jogadores que estavam com atuações horrorosas. Thiago Lopes, eu acho que ele foi abaixo, mas não chega a ser o pior, porque até dele para os outros dois tem uma distância. O Buffalo foi muito mal, é uma característica diferente da de Vanegas, ele não teria como ter aquela velocidade, e em vários momentos, até por não receber a bola, ele recuava para tentar receber a bola. Enfim, é uma dificuldade que o Sport tem ofensivamente, que Lisca tem que trabalhar, tem que buscar uma solução. E quando as bolas chegaram no Buffalo, ele também teve a própria deficiência dele, não dá prosseguimento dessa vez. Então, acho que ele foi mal. E Alanzinho, nesse caso, porque Alanzinho já teve uma atuação boa, que foi aquela contra o Souza na Copa do Nordeste, e algumas outras boas entradas. E depois perdeu todo o espaço. Dos jogadores que perderam espaço, com o Dalpozo, Dalpozo estava equivocado, e Alanzinho, nesse momento, Dalpozo não estava tão equivocado. Assim, Alanzinho, ele jogou quase a partida inteira porque Giovani saiu ali machucado. Né? Talvez Alanzinho, até pela questão física dele, é um jogador, o Sport vai ser um time mais batalhador, um time que pressiona mais a bola, precisa ser um time mais forte, talvez Alanzinho não tenha muito essa característica. Ele talvez não ganhe a titularidade, mas ele seja aquele jogador para a reta final, que foi até quando ele rendeu, inclusive, nos últimos minutos. Da forma como ele entrou hoje, foi quase uma titularidade, porque ele entrou no início do jogo. E nessa característica, mesmo com o Sport à frente no placar, ele acabou sendo uma figura muito abaixo. Então, eu acho que ele está desperdiçando oportunidades. Ainda ele pode ser útil, ele não está naquela categoria do jogador que você não entende mais por que entra, mas hoje foi uma oportunidade desperdiçada, porque ele tinha toda a atmosfera a favor, o placar a favor, e mesmo assim acabou rendendo muito abaixo de outras figuras do meio campo. Então, eu acho que Thiago Lopes não foi nesse nível. Não chegou a atrapalhar. Em alguns momentos, acho que Alanzinho atrapalhou, porque a questão ofensiva passava por ele, não conseguia dar prosseguimento. Na marcação, ele tem uma deficiência que a contrapartida seria justamente ele oferecer oportunidades ao time, e acabou não tendo isso. Então, eu só cito 2 jogadores nessa lista, Fred.